Participantes, damos início a mais um Debatendo FUNCEF em 15 minutos. Temos a presença do nosso diretor de benefícios, Jair Pedro, e do nosso diretor de administração e controladoria, Rogério Vida. Iniciaremos fazendo a seguinte pergunta. Senhores diretores, que desafios e avanços podemos identificar neste primeiro ano na gestão da FUNCEF? É uma satisfação grande estar aqui com vocês novamente. Estamos vivendo aí um período muito importante, né, na sociedade brasileira, em especial, né, na Caixa Econômica, no Fundo de Pensão e na FUNCEF. Né, nós tivemos aí, durante esse ano, né, diversas mudanças, nós tivemos redução de diretoria, recentemente reduziu mais uma, então hoje nós estamos com 4 diretorias na Fundação, né, mantendo as 2 dos eleitos e 2 dos indicados pela patrocinadora. Esse um ano foi de muito aprendizado, né, para a gente, de como é que funciona, como é que está a situação da FUNCEF, né? Os desafios são gigantes, né? Mas eu diria que ele é muito positivo até aqui, né? E que a gente está muito empenhado, né, de ter soluções rápidas para assuntos já de muito tempo, né? Um deles é a forma de estar conversando com vocês, de estar passando essas informações, migração de REB, desafio gigante que é o equacionamento. Então, tudo isso está na pauta, né? Eu diria que esses seriam alguns pontos positivos desse primeiro ano de mandato na Fundação. Bom, pessoal, os desafios que encontramos na FUNCEF, na realidade, são muito grandes. Os primeiros desafios de qualquer pessoa, qualquer diretor, qualquer conselheiro que chegue à FUNCEF em início de primeiro mandato são exatamente conhecer a Fundação, rever processos e enfrentar o dia a dia da Fundação, porque é uma mudança significativa, mesmo que você conheça de previdência com uma certa profundidade, você enfrenta a mudança, né, para nós que somos da Caixa, sair do dia a dia da Caixa para entrar no dia a dia da FUNCEF, toda uma mudança significativa. Os grandes desafios que nós encontramos na realidade, eles já vêm se arrastando há alguns anos, né? E a gente se depara com eles com a intenção de resolvê-los com a maior rapidez possível. O nosso grande desafio é enfrentar o equacionamento, verificar as suas causas de fato e propor soluções para o seu encurtamento, a sua redução, enfim, para que ele deixe de ser esse problema na vida, sobretudo, dos assistidos. Estudo do REB e FRB, que a Previc vinha questionando esses dois institutos, essas duas conquistas que são muito, muito boas para o participante. E a migração do REB para o novo plano, que encontramos também lá pendente, e que aí sim a gente pode falar que são esses os principais desafios. No âmbito da Diaco, a gente encontrou uma série de questões para revisão, né? Começamos primeiro com o desafio de unir 2 diretorias grandes, que é a DIPEC e a DIAT, que se transformou na Diaco, que é a Diretoria de Administração e Contabilidade. Ali você tem a necessidade de revisão de uma série de processos que envolve tecnologia da informação, que envolve gestão de recursos humanos, envolve gestão de compras e contratações. Tudo isso está na alçada da Diaco. Eu posso dizer que a gente já fez uma série de revisão de processos internos, fizemos uma série de revisão de processos de RH, de compras, de contratação, de TI, e tudo isso a gente tem implantado significativas melhoras. Estamos também trabalhando internamente com os empregados, indicadores de desempenho da FUNCEF, para que a gente possa melhorar a cada dia mais o desempenho de cada diretoria, de cada empregado, né? Estamos trabalhando a avaliação do desempenho dos empregados, e isso faz com que a gente, logicamente, tenha uma FUNCEF cada dia mais produtiva. Estamos também implementando uma rotina de treinamento e desenvolvimento para a capacitação e qualificação dos empregados. Esses são desafios que foram encontrados e que a gente está, no dia a dia, trabalhando com cada um. E agora a gente parte, né, principalmente para estudo do equacionamento, principalmente porque, uma vez que hoje nós temos inclusive eu e Jair estivemos logo no início da gestão da Rita Serrano, nós dois estivemos com ela para falar sobre a necessidade de uma abertura de diálogo com a Fundação. Isso foi prontamente
nos respondido da abertura da Caixa, a partir da criação da nova vice-presidente de pessoas e principalmente com a criação de uma área que vai cuidar do contato com a FUNCEF, a gente entende que a gente consegue, sim, a partir de agora, deslanchar na questão aí de todo o processo que existe entre Caixa e Fundação. Os processos de contencioso que nos colocam aí numa situação de revisão interna, tanto da Fundação quanto da Caixa, para chegar a um encontro de contas que possa nos permitir caminhar nesse processo de revisão do equacionamento, né? Além disso, é importante que tenhamos a Previc, que está extremamente interessada e preocupada com a situação dos equacionamentos, não só na nossa fundação, mas em todo o sistema, né, de fundos de pensão, e, logicamente, aí disposta a rever normativos e legislação para facilitar esse processo. E da parte da patrocinadora, claro, encontramos aí na nova gestão a predisposição de sentar e conversar para podermos reabrir os diálogos que há algum tempo já haviam cessados. Entendo que são esses aí os principais desafios e os nossos principais avanços. Como os senhores avaliam os resultados do último balanço da Fundação? Essa pergunta é extremamente importante porque a gente vê nas nossas redes, nas bases, uma preocupação muito grande com o resultado da FUNCEF e com um próximo equacionamento. A possibilidade de um próximo equacionamento. Eu vejo assim, o resultado de 2022 ele é um resultado que não apresenta o que a gente esperava, que era um superávit, mas apresenta um déficit relativamente pequeno, em si considerando as variações que tivemos no decorrer do ano da renda variável. Ao término, no mês de novembro e dezembro, nós tivemos ainda oscilações significativas na renda variável e queda nos papéis, sobretudo onde se esperava uma valorização um pouco maior da Vale, que não ocorreu, e gerou, então, aquele déficit da ordem de 200 e poucos milhões, que, para nós, foi uma surpresa negativa, porque a gente vinha numa expectativa de valorização dos papéis em bolsa, e aí a renda variável poderia ter nos dado um resultado significativo. Se considerarmos somente o resultado de aplicações financeiras, o nosso resultado foi interessante. A gente superou vários índices de mercado, né? O que ocorre é que, quando trazemos para a meta atuarial e quando colocamos dentro do plano, em função do passivo e em função das ações judiciais que ocorreram no ano passado, essas ações, esse contencioso, ele nos trouxe aí a surpresa negativa em que as provisões para o contencioso superaram as nossas expectativas. Caso não fosse essas provisões, teríamos dado, então, um resultado pequeno, mas um resultado superavitário. Quando trazemos esse resultado agora para o mês de abril, por exemplo, há sim, e já vimos aí algumas divulgações de preocupações, há sim uma preocupação com um novo equacionamento, sobretudo em função, mais uma vez, dos resultados que a renda variável vem apresentando. Nosso volume de recursos ainda em renda variável, apesar de ter sido reduzido paulatinamente nos 2 últimos anos, ainda apresenta um percentual razoável dos nossos ativos. E esse impacto, sobretudo nesses 4 primeiros meses do ano aí, foram extremamente significativos negativamente, o que agrava o nosso déficit não equacionado, mas que no mês de maio, sobretudo no mês de maio, e agora nos primeiros dias de junho, já se demonstra para uma reversão significativa. O mês de maio foi positivo para a Bolsa, para os papéis de renda variável, sobretudo o IBRX, que é onde está a nossa maior referência. E agora, no mês de maio, nos primeiros 10 dias do mês, também estamos vendo uma movimentação significativa, no qual a Bolsa já extrapolou os 117 mil pontos. Eu quero crer que, em função desses resultados dos primeiros meses, com essa sinalização que vem sendo dada em função da economia estar se tornando mais estável, nós teremos, sim,
uma reversão daquilo, da expectativa negativa, e aí poderemos entrar na nossa projeção e nossa expectativa de ter, ao final do ano, já um superávit. Eu espero que a gente consiga, então, continuar nesse patamar de renda variável, na medida em que essa valorização dos ativos financeiros de renda variável possam nos permitir esta virada a partir de agora, do mês de maio, junho, nos resultados que impactam a nossa fundação, sobretudo no Reg Replan saudado e não saudado, que tem aí esse impacto de forma mais negativa, levando ao risco e aí de um novo equacionamento. Diretores, no último dia 29, a FUNCEF se reuniu com a Previc quando firmaram um compromisso pela busca de soluções efetivas ao equacionamento. Podemos indicar progressos neste sentido? Estive presente junto com o presidente da FUNCEF, né, nessa reunião. Saí bastante otimista, porque a gente sabe que o equacionamento, né, esse déficit que houve lá em 2014, 2015, depois a redução da taxa de juros, gerou esse déficit, né, que a gente chama aí de contribuição extraordinária. Né, é uma preocupação também da Previc, nós levamos lá para eles a nossa preocupação, que é um assunto muito, muito caro para a gente, muito difícil para as pessoas, em especial aquelas que estão pagando o equacionamento, que estão fazendo, né, hoje em torno de quase 20% da sua renda, do seu benefício que ele recebe da FUNCEF, ele devolve ele como contribuição extraordinária para fazer o equilíbrio do plano. A Caixa coloca a outra parte, né, e eu acho que tem que ter a ver aí, vai precisar, foi informado para a gente que a Previc estaria criando aí um grupo, né, no governo, um grupo de trabalho, né, com as representações para você buscar alternativas. Né? Uma das que estão sugerindo seria fazer uma suspensão periódica, até você encontrar, porque você precisa também fazer um regramento na legislação. Né? Porque hoje a gente tem uma relação com a FUNCEF, com os fundos de pensão, de 60, 50, 70 anos, né? Que são os 30, 35 na sua fase de contribuição, depois mais 10, 20, 30, 40 recebendo a aposentadoria. Só que todo dia 31/12 é tirada uma fotografia, né, do balanço. Né? E se em nenhum ano teve o déficit, né, você tem que equilibrar o plano, porque você está olhando sempre no longo prazo, nos 20, 30 próximos anos. Eu creio que tem uma preocupação tanto na direção da FUNCEF quanto com os conjuntos empregados das entidades, na própria Caixa, pelo que a gente percebe, de ajudar a encontrar uma solução. Né? A solução que a gente vê nesse primeiro momento, precisa construir ela muito bem, né? Porque uma vez feita, você não desfaz ela em um dia, em um ano, que seria você estar buscando o seguinte, nós tivemos em 2021 a possibilidade de esticar o período, porque ele é um déficit atuarial, né? E tanto é que quando você deixa de viver, né, e não tem mais beneficiário, essa dívida ela acaba, né? Então, vamos precisar batalhar bastante. Eu acho que agora tem um envolvimento da Previc, que também está preocupada com isso, porque tem outros fundos, né? A maioria dos fundos de pensão tem equacionamento, né? Então, a indústria, o segmento de previdência complementar fechada, ela sofreu muito nesse período aí de ataque, de tentar financiarizar, de jogar para os bancos privados. Isso vai requerer da gente também muita determinação, muito estudo, né, para buscar uma alternativa para diminuir ou para zerar essa fatura que está sendo cobrada das pessoas que estão aí no benefício saudado e não saudado, né, que está no Reg Replan. Então, eu estou muito otimista. Com certeza, acho que nos próximos períodos nós vamos ter aí uma alternativa. Diretor Jair, diretor Rogério, é possível apontarmos evoluções nas discussões sobre a reforma do Estatuto da Fundação? É possível sim. Né? Nós participamos da elaboração do Estatuto que vigia até 2021, que foi aprovado em 2006, efetivado em 2007, né? Onde você tinha uma paridade, né, das diretorias, você tinha comitês que teria representação dos participantes, então você tinha diversos regramentos, né, e esses regramentos foram alterados na última mudança no estatuto. Né, houve uma diminuição
das diretorias, né, de 6 para 4. Eu acho que isso, pelo tamanho da FUNCEF, é ruim, né, porque você tem grandes projetos, você tem grandes investimentos, você tem grandes tarefas de controle, e às vezes tem assuntos que estão na mesma diretoria. Então, foi criado também um grupo de trabalho dentro da fundação para pontuar lá os pontos que precisam ser revistos, e eu imagino que na sequência vai ser convocado e convidado as entidades a estar participando, a exemplo do que já ocorreu no passado, onde todo mundo bota o seu olhar. Mas o principal deles, né, é que você tenha que ter espaço para os participantes e que as decisões tomadas ela não seja pura e simplesmente por ordem da patrocinadora, né? A gente tinha o voto de qualidade, vamos chamar assim, né? Mas você precisava ter, quando tinha 3 diretorias, você precisava ter no mínimo 4 para aprovar, né? Você tinha ali 3 grandes pontos importantes que ele não poderia utilizar a voto de Minerva, né? Que era alteração do estatuto, regulação de plano e investimento acima de 1% do patrimônio. Então, isso tudo você não podia passar por voto de Minerva, né? Então, acho que são pontos que precisam ser recuperados, mas esse assunto ele está sendo debatido no âmbito da FUNCEF, com a criação do trabalho, com ter um prazo bem curto para finalizar, e na sequência, certamente, ouvir os demais participantes para ter contribuições e, assim, deixar o estatuto mais atualizado, olhando aí para o futuro, em especial para os mais jovens, né, que precisa a gente se envolver com os colegas que estão entrando na Caixa aí nos últimos 15, 20 anos, para melhorar o seu índice de contribuição, para você ter formar uma poupança melhor do que alguns estão hoje colocando, que está com índice de contribuição muito baixo. Isso chegar lá na hora da aposentadoria, isso vai estar ruim. Então, esses são alguns itens importantes que a gente avalia que vai estar sendo discutido no Estatuto. Bom, pessoal, com relação ao Estatuto, eu posso afirmar que, assim, esses estudos que estão começando agora visam resgatar uma série de pontos do Estatuto que reestudar, né, uma série de pontos que foram perdidas com a última revisão, e, com certeza, a importância desse trabalho é exatamente trazer um estatuto que represente a vontade dos participantes, a necessidade e a segurança dos participantes e a segurança da própria fundação, na medida em que o estatuto podemos falar que é a constituição do fundo de pensão, né? Ali estão as principais diretrizes e as regras que definem o funcionamento e o organograma dessa fundação. E nós possamos ter ali expressados, de fato, né, a representatividade da legislação, o que se espera em termos de segurança para a fundação e, sobretudo, para que o participante possa ter tranquilidade em saber que o seu fundo de pensão tem regras que são muito claras e que, ao aportar ao longo do seu trabalho de anos o seu recurso no seu fundo de pensão, ele vai ter, sim, a tranquilidade de, no pós-emprego, curtir a sua aposentadoria com aquela previsão financeira que ele fez ao longo do tempo. Diretores, como está o processo de incorporação do REB ao novo plano? E as tratativas da manutenção do FAB e do FRB? Olha, esse assunto ele está bem avançado, bem acelerado, né? É um assunto que tem muito a ver com a nossa diretoria, né? Porque trata lá dos cálculos atuariais, todo o regramento, toda essa parte jurídico-burocrática, né? Que tem que ter na efetivação dos planos, né? Ela é feita pela Adbem, principalmente na área de atuária. Então, essa parte está bem avançada. Nós estamos com a pretensão de que em 2023 a gente soluciona isso de uma vez, viu, Heitor? Porque esse assunto ele vem lá de 2006, 2007, quando criou o novo plano, né? Então, quem ficou no REB tinha ficado no REB, e aí alguns migraram para o novo plano, que é a melhor situação, e nós temos um grupo aí de 6, 7 mil pessoas ou mais que ainda estão no REB, né? Então, esse trabalho está sendo feito, né, com todas as articulações, todos os pensamentos, trabalhado junto com a direção da Caixa, para a hora que a gente começar a aprovar nas instâncias, né, nós vamos fazer a migração, nós vamos juntar, né, as duas reservas, os planos,
nós não vamos ter a possibilidade de escolher esse ou aquele plano, nós vamos simplesmente juntar as massas, né? É um processo bem tranquilo. Falta aí depois só as aprovações nas instâncias, isso tudo está sendo trabalhado, inclusive no governo, que você tem que... eu lembro que em 2014 foi aprovado na FUNCEF, aprovado na Caixa, e foi rejeitado no governo, porque aí já tinha dado o golpe na Dilma, e eles rejeitaram e não deixaram efetivar essa mudança lá em 2014 e 2015. Então, com relação à migração, está bem avançado, né? Está bem, vamos dizer assim, acelerado. Nós queremos resolver em 2023. Os outros dois itens, que a gente chama de exigências Previc, que o Rogério até comentou um pouco no começo, que é o FRB e o FAB, né? Foram itens importantes na época do saldamento, né? O primeiro, o FRB, permitiu que os colegas que não tiveram reajuste, principalmente os aposentados, né, de 95 a 2001, né, que apontou aí uma defasagem de 49,15%, conseguimos recuperar dentro desse período, com o saldamento, 35,5%. Né? Então, as pessoas tiveram um rendimento diferenciado, né? Recuperaram, né, parte daquilo que foi rejeitado lá na época do Fernando Henrique, daquele negócio do reajuste zero. O FAB também, né? Como é que a gente se aposentava até 2006 pelo Reg-Replan? Eu tinha que ter 55 anos de idade, né? Homens e mulheres, e era o salário na data da minha aposentadoria. Eu poderia ter, ao longo da minha trajetória, ter salário alto, se eu lá no final eu tivesse salário baixo, me aposentar com salário baixo, e vice-versa. Então, houve uma mudança, né? Então, a gente tirou uma foto no dia 31/8 de 2006 e diz assim, olha, a tua situação é essa. Deixou o recurso aqui, e daqui para frente, quando você completar 53 anos, que aí houve também a redução de idade, né? Já tinha sido feito em 2004, 2005, a redução de idade, que isso também tem um custo, né? No caso das mulheres, tinha uma projeção para se contribuir até os 55 anos de idade. Com a mudança, com a redução, com a retirada desse limite de idade, elas podem passar a poder aposentar quando completasse 48, se tivesse os 30 anos de contribuição. Isso, em alguns casos, economizou 7 anos de contribuição. Isso teve um custo, né, tirado dos recursos no período antes um pouco do saldamento, que era reflexo da dívida que a Caixa pagou em 2003 para a FUNCEF. Então, hoje, o FAB é um benefício, né, para quem passou, a partir dali, ele não se aposentou nesses períodos, ele vai acumulando ele. Né? Hoje, nós ainda temos 9 mil pessoas nessa condição, a maioria já liquidou. Então, essas exigências Previc, com a mudança também de governo, com a mudança na Previc, nos permite, nós sempre defendendo, eu, Rogério, sempre defendemos as entidades, que essa conquista não deveria ser excluído, que era a intenção da Previc, né, e uma parte importante da Caixa até o ano passado, que isso era um benefício para um grupo pequeno. Não é verdade isso, né? Então, isso foi calculado, foi conquista, foi pactuado, foi negociado com todo mundo lá em 2006. Então, isso está indo muito bem. Nós vamos mantendo os benefícios, né, tanto do FRB quanto do FAB. Né? O FRB é o Fundo de Revisão de Benefício. Né? Toda vez que a fundação ultrapassa a meta, né, acima de 50% acima da meta, tem lá um valor, um percentual, e se essa distribuição seja até no mínimo 1%, você joga isso no salário para frente. Né? Você passa a garantir um aumento de salário com essa sobra. A última distribuição foi feita em 2012, né? De lá para cá não teve distribuição, e com equacionamento também terá dificuldade de fazer essa distribuição. Mas foi uma conquista e isso já permitiu bastante ganho para as pessoas, ou menos perda do que ela já teve, que ela tinha. Então, esses são... desculpa aí ter me alongado um pouco, mas isso está muito tranquilo, vai ser bem trabalhoso, mas está indo muito bem, e nós queremos, em 2023, zerar essa pendenga, né, porque isso tem um custo a mais, né, o Rogério sabe bem disso, assim, administrar mais um plano com a mesma estrutura. Então, a ideia é você
zerar, porque é mais benéfico para os participantes estar todo mundo no novo plano. Entendo que esse questionamento aí foi muito bem abordado pelo Jair, e principalmente por se referir a processos que estão sobre a gestão da DIBEM, está muito bem respondido, não tenho maiores considerações a acrescentar. Sobre o contencioso judicial, sobretudo o passivo trabalhista, há sinalizações de retomada do diálogo com a patrocinadora para tratar tal questão? Heitor, Jair, colegas participantes. Já dissemos aqui anteriormente, e em outras oportunidades, que, sem dúvida alguma, a nossa gestão, né, desde que iniciamos, uma das maiores preocupações é, sim, com o equacionamento e o sofrimento que ele tem causado a todas as pessoas, a todos os participantes, sobretudo aos assistidos. Eu entendo que há, sim, uma sinalização positiva desde que estivemos com a Rita, já citei anteriormente, eu e já estivemos lá, buscando uma sinalização. Com a chegada da nova gestão indicada pela Caixa, o presidente e a diretora de investimentos, esse assunto tem sido debate constante lá dentro da FUNCEF. O presidente determinou a criação de um grupo de trabalho para fazer um estudo apresentando os números, e de posses desses números, com toda certeza, os encaminhamentos dali para frente, seja com a patrocinadora, seja com a Previc, em termos de ajustes de regulamento para que possa ocorrer uma mudança. Nosso empenho é total e 100% na dedicação da solução definitiva desse problema que aflige a todos nós. É um debate muito importante, o Rogério abordou bem, porque nós, né, Rogério, temos trabalhado o seguinte: aqueles assuntos que é de origem trabalhista, de relações de emprego do participante com a patrocinadora, e que a FUNCEF muitas vezes é condenada a pagar, a Caixa tem que repor, porque, assim, vamos lá, CTVA, que é um dos grandes ativos que tem, né, Rogério? Por exemplo, a Caixa que criou isso lá em 97, 98, né, no saldamento, a partir dali, criou o mecanismo de contribuição. Agora, qualquer ação do CTVA, e elas existem, é um direito das pessoas, agora não pode a FUNCEF pagar, porque a FUNCEF não tem dinheiro. Quem tem dinheiro são os planos, sou eu, Rogério, todos os nossos 140 mil colegas que estão lá no fundo, é que tem que estar pagando um passivo que não é nosso. Esse passivo, as negociações com a patrocinadora, né, Rogério, vai caminhar por esse viés, ou seja, a patrocinadora, a Caixa, ela tem que entender, né? Já foi feito um acordo, se não me engano, em 2013, se eu não me engano, em que havia 4 pontos que a FUNCEF perdia de ações que as pessoas entravam contra o abono, né? Vocês lembram que nos anos 90 tinha a política do abono, aí os aposentados não recebiam, as pessoas entravam com ação, aí tinha os tickets, tinha, se eu não me engano, o PAMS, né? Ou seja, tudo assunto relativo à relação de trabalho das pessoas com a Caixa. Por que é que nós, FUNCEF, por que é que nós, participantes, temos que pagar essa conta? Né? Então, isso o Rogério lembrou bem, está sendo feito um levantamento, é muito difícil porque são coisas antigas, né? Processos antigos, há uma dificuldade grande de definição, mas já tem um grupo de trabalho também instalado, né, para chegar a um consenso, o que é que a FUNCEF tem que pagar, aquilo que é de sua responsabilidade, não tem problema nenhum. Mas foi condenado. Sim, mas foi condenado de um assunto que não tinha nada a ver comigo. Então, nós temos que buscar a Caixa, né, e negociar para que ela faça esse aporte. A gente não tem, né, Rogério, valores ainda, né, pode ser alto, pode ser baixo, então, mas nós precisamos passar esse processo a limpo, fazer com o CTVA e tantos outros passivos que chegam lá na fundação, para a patrocinadora aquilo que é dela. E mesmo que a FUNCEF tenha sido condenada, porque às vezes a justiça condena, e a FUNCEF é obrigada a fazer, só que ela não recebeu recurso para fazer isso. Então, acho que esse é um assunto muito importante para a gente, né, que está sendo encaminhado, como o Rogério bem lembrou aí. Jair e Rogério, como tem sido a interação com as entidades representativas de participantes, como reuniões e encontros? Olha, Heitor, é importante essa pergunta sua, porque ao longo dos anos a gente tem visto, né, a importância das entidades representativas, das associações, das federações, os sindicatos, na participação do dia a dia conosco.
essa interação, essa relação com essas associações, com os sindicatos, ela tem sido cada dia mais aberta, né? A gente, não só eu e Jair, como representantes eleitos, mas, de uma certa forma, o Ricardo, a diretoria da FUNCEF como um todo, está aberta a receber as associações, as federações, os sindicatos para o debate, porque a gente sabe que essa construção de uma gestão, principalmente com a governança adequada, ela é construída a várias mãos, né? E o movimento dos empregados da Caixa, ele, na realidade, representa o empregado, ele representa o participante. E nós estamos abertos a ouvir e a conversar com todo o segmento. Da minha parte, também da parte do Jair, nós temos tido a oportunidade de ser convidados por associações, seja a Associação de Gestores, a Associação de Pessoal, a PCFs, federações, e inclusive sindicatos, Heitor, até do Rio de Janeiro estivemos lá, né, com vocês, a convite dos sindicatos bancários do Rio. Todas essas entidades têm sido parceiras nossas, no sentido de estar levando ao participante a nossa presença com apresentações que possam trazer informações claras, objetivas e atualizadas da Fundação. Esse processo é um processo de transparência. E tanto eu como o Jair temos lutado muito para que essa transparência ela seja cada dia mais forte e cada dia mais presente na nossa gestão. Então, eu, pelo menos, tenho tido a grata satisfação de nesses encontros com participantes, podermos estar levando informação da forma adequada e clara para que a gente possa esclarecer uma série de dúvidas. E é importante dizer que sempre quando a gente leva uma apresentação, um debate, a gente abre um espaço para o debate. E ao abrir o espaço do debate, é bom que o participante tenha a oportunidade ali, frente a frente conosco, colocar todas as suas dúvidas e nós, de nossa parte, a resposta daquilo que normalmente aflige as pessoas. Então, posso dizer para vocês que, na minha avaliação, tem sido extremamente positiva a participação nossa e a receptividade das associações, sindicatos, nas nossas interações, nos convites para reuniões e apresentações que temos feito e vamos continuar fazendo sempre que convidados formos para essa atividade. Olha, a gente tem, ficamos durante um período, vamos dizer assim, se reorganizando, se ajustando, né? Tivemos diversas reuniões, né, Rogério, em diversos locais, né? A nossa área, nós temos a gerência de atendimento, então tem uma relação também direta com os participantes. A gente tem feito, a gente tem lá as consultoria previdenciária, então as pessoas querem se aposentar, querem entender. A gente tem feito reuniões, né? A gente tem conversado muito com as SR, com o pessoal interno da Caixa, onde a gente faz reuniões de 1 hora virtual, né, por Teams. Isso tem ajudado bastante, principalmente para as pessoas pegar algumas informações base, né? Como é que ele cadastra seus dependentes, né? Como é que ele deixa seu plano, como é que ele faz uma nova contribuição, como é que ele melhora o seu índice de contribuição, até para ajustar e pegar também a contribuição da Caixa, porque não tem investimento melhor na vida da pessoa do que a FUNCEF. Por quê? A cada R$1 que eu deposito lá, a Caixa bota R$1 também, ou seja, 100%. Então, essas informações todas a gente tem está continuando a levar, mas nós queremos intensificar mais, né? O Rogério tem andado também. Nós vamos precisar trabalhar bastante, conversar bastante com os associados, com os aposentados, em especial com os mais novos, né? Que é um grupo que se aposenta diferente de quando quando o Rogério, ou quando o Heitor entramos na Caixa. O mecanismo de aposentadoria era hoje é outro. Ou eu faço uma poupança agora, ou eu não vou ter uma aposentadoria melhor lá na frente. Então, isso nós vamos precisar conversar bastante, nós estamos lá disposto, aberto, a gente vai aceitando aí os convites, né? Tem bastante convites aí à frente para a gente atender, mas tem sido muito positivo, né? A gente conversa bastante com as entidades, com os jornalistas das entidades, estão sempre à disposição, assim que as entidades precisarem, nós estamos lá à disposição, né, Rogério? Estamos trabalhando com esse afim. Do ponto em que estamos hoje, quais são as perspectivas e estratégias para os próximos meses?
A fase inicial de conhecimento, de planejamento, ela já aconteceu. Da agora para frente, o que a gente tem que fazer é implantar o planejado, né? Do ponto de vista de gestão de administração, a gente falou no início da revisão de processos, falou de revisão de processos de tecnologia, implantação de novos projetos, falou da revisão de contratos, tudo isso está acontecendo. Agora para frente, a gente precisa se dedicar muito a tudo aquilo que a gente tem de relação com o participante. Eu entendo que a questão do questionamento ela está posta e já está bem explicitada aqui. Como é que nós vamos conduzir? A questão da migração do REP para o novo plano é uma meta nossa que precisa acontecer internamente esse ano, deve acontecer, e a nossa luta, né, Jair, é para que ocorra, inclusive, não só dentro da FUNCEF, mas nas instâncias governamentais e na própria Caixa, ainda esse ano, para que a gente dê um ponto final, né, nessa questão que já vem se arrastando há anos, né? Acho que a gente consegue também, e a nossa luta, e o Jair já bem disse aí, definitivamente aí, consolidar o FRB e o FAB como as conquistas históricas que tivemos nesses planos, também para finalizar esse debate com a Previc, né? Agora, internamente, Heitor, você participa lá conosco, né, na condição de conselheiro fiscal, buscar sempre, nas instâncias de governança, a harmonia entre as instâncias, porque um processo de gestão não pode ocorrer num ambiente em que haja beligerância, então essa harmonia é importante. A busca de consolidação cada vez maior das instâncias de governança, cada um cumprindo o seu papel, não só de gestão, mas sobretudo de fiscalização, e a busca de que a gente possa, a cada dia, nas novas operações financeiras, em tudo aquilo que a gente fizer, acompanhar o plano de investimento, acompanhar a regulação, acompanhar e ouvir as áreas de risco, para que cada dia a gente possa estar trazendo para os nossos investimentos não só resultados positivos, mas para o participante a tranquilidade de ser, sim, a FUNCEF o seu porto seguro, para que ele possa ficar tranquilo assim que tomar a decisão de ir para a sua aposentadoria. E para aqueles que já aposentaram, sobretudo, que eles possam resgatar a sua tranquilidade no modelo de gestão que a gente está implantando. É isso que a gente pode estar afirmando para vocês. Eu acho que nos próximos períodos, nos próximos meses, né, nós temos aí grandes desafios, né? Agora nós temos que acelerar. O Rogério lembrou bem. O que nós precisamos? Nós precisamos efetivar a migração do REB, né, manter as conquistas e os benefícios lá do FRB e do FAB para todo mundo, para as pessoas que participaram, e, ao mesmo tempo, a gente fazer uma conversa com os participantes, nas instâncias também, que é a garantia e o respeito da previdência fechada. Chegamos ao fim de mais um Debatendo FUNCEF em 15 minutos. Agradecemos a presença do nosso diretor de benefícios, Jair Pedro, nosso diretor de administração e controladoria, Rogério Vida, e agradecemos a você, participante, que nos assiste. Esperamos manter e fortalecer os laços que unem FUNCEF, seus representantes eleitos e os participantes. Muito obrigado.